Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 30 de junho de 2026. Isadora Cruz fala sobre experiência sobrenatural e cita Espíritos, parte 4. A atriz Isadora Cruz está de volta ao horário nobre da TV Globo. Ela estrela Guerreiros do Sol, que estreia nesta quarta-feira, 22, logo após Três Graças. A trama é uma releitura do Cangaço, inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. Em entrevista a Quem, Isadora revelou que as gravações foram marcadas por intensidade e episódios sobrenaturais. Para a atriz, o projeto exigiu uma força interior que foi além do roteiro. Experiência sobrenatural na Grota do Angico. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em Sergipe. O elenco visitou a Grota do Angico, local onde os cangaceiros originais foram mortos. Isadora descreveu o ambiente como carregado. Era uma energia muito pesada. Eu chorava sem parar, revelou. Sentindo que o local ainda guardava presenças, Isadora tomou uma atitude espiritual. Ela conduziu uma prece para pedir licença e proteção. Senti necessidade de pedir permissão aos espíritos para contar essa história. Parecia que havia presenças ali com a gente, afirmou a intérprete de Rosa. Transe, música para as almas. O clima ficou ainda mais místico com o músico do elenco, Marco França. Ele sentiu que precisava levar sua sanfona para a trilha, mesmo sob sol forte. Ao chegarem ao local do massacre, Marco começou a tocar de forma inesperada. Isadora relatou que o colega parecia estar em transe. Ele começou a cantar em silêncios, que são cantos tradicionais para guiar as almas dos mortos. Ele disse que queria tocar outra música, mas os dedos foram para outro lugar. Parecia que as almas pediam libertação, relembrou a atriz. Perrengues reais no sertão. Além do lado espiritual, Isadora enfrentou desafios físicos. Logo nos ensaios, ela rolou em cima de um formigueiro e precisou de atendimento médico. Fui para a ambulância e não consegui gravar naquele dia. A gente aprendeu a ser muito resiliente nesse projeto, contou. A entrega do elenco foi profunda. Segundo a atriz, todos estavam envolvidos de corpo e alma para honrar a história de pessoas que realmente existiram. A comunicação entre os espíritos e os encarnados acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. Muito antes da codificação do Espiritismo por Allan Kardec, povos antigos já registravam experiências espirituais, manifestações mediúnicas, sonhos proféticos, visões, inspirações superiores e contatos com entidades invisíveis. O Espiritismo ensina que essa comunicação não surgiu no século XIX, ela sempre existiu, porque faz parte das leis naturais que regem a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Nas civilizações antigas do Egito, da Índia, da Grécia, da Pérsia e entre os hebreus, encontram-se relatos de sacerdotes, profetas, oráculos iniciados que mantinham intercâmbio com o plano espiritual. No Antigo Egito, os templos iniciáticos cultivavam práticas de recolhimento, interpretação de sonhos e contatos espirituais considerados sagrados. Entre os hindus, os sábios chamados rishis afirmavam receber inspirações dos planos superiores através da meditação profunda. Na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos tornou-se célebre pelas mensagens atribuídas ao mundo invisível, transmitidas por médiuns em estado de transe. Entre os hebreus, a comunicação espiritual aparece constantemente nas Escrituras. Os profetas relatavam ouvir a voz de Deus, receber revelações espirituais, visões e orientações vindas do alto. Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel registraram fenômenos que, à luz espírita, podem ser compreendidos como manifestações mediúnicas.
sonhos reveladores, aparições espirituais, transfigurações e inspirações proféticas eram acontecimentos relativamente conhecidos nas tradições religiosas antigas. O próprio cristianismo primitivo é profundamente marcado pela mediunidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma que Jesus conviveu naturalmente com fenômenos espirituais. Aparições de espíritos, curas, vidência, premonições e manifestações após a morte física de Jesus são descritas nos Evangelhos. O Pentecostes, por exemplo, pode ser interpretado espiritualmente como uma manifestação mediúnica coletiva de elevada intensidade espiritual. Durante séculos, porém, muitas dessas manifestações foram envolvidas por interpretações místicas, supersticiosas ou dogmáticas. Em diversas épocas, médiuns foram considerados profetas, sacerdotes, feiticeiros ou até perseguidos como hereges. O fenômeno espiritual existia, mas faltava um método racional que explicasse sua natureza, finalidade e funcionamento. Foi justamente essa organização racional que o Espiritismo trouxe através de Allan Kardec. Em O Livro dos Médiuns, Kardec afirma que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, independente de religião, classe social ou época histórica. Segundo ele, os espíritos sempre influenciaram a humanidade, inspirando pensamentos, ideias, descobertas e impulsos morais. O Espiritismo diferencia, contudo, a comunicação elevada da comunicação inferior. Nem todo espírito possui sabedoria ou bondade. Assim como existem pessoas moralmente diferentes na Terra, também existem espíritos em variados graus evolutivos. Por isso Kardec insiste na necessidade do discernimento, do estudo e da moralidade nas práticas mediúnicas. Segundo a visão espírita, a comunicação entre encarnados e desencarnados possui objetivos elevados. Ela serve para demonstrar a imortalidade da alma, consolar os aflitos, esclarecer sobre a continuidade da vida, auxiliar o progresso moral da humanidade, fortalecer a fé racional, incentivar a reforma íntima. O intercâmbio espiritual não deve ser visto como espetáculo ou curiosidade, mas como instrumento educativo espiritual. A verdadeira finalidade da mediunidade é aproximar o ser humano das leis divinas, despertando nele maior consciência de responsabilidade moral. Assim, desde os antigos profetas até os estudos espíritas modernos, a comunicação entre os espíritos e os homens revela uma realidade permanente, a vida continua além da matéria, e os dois planos da existência permanecem em constante relação sob as leis de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de junho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.